Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que a paz e a luz estejam com cada um de vocês. Hoje, no nosso Evangelho no Lar, vamos refletir sobre um tema muito especial, a nova era. Neste trecho do Evangelho, somos convidados a compreender como a humanidade vem evoluindo espiritualmente ao longo dos tempos, desde Moisés, passando por Jesus, até chegarmos ao Espiritismo, que vem ampliar nosso entendimento sobre a vida e o propósito divino. Cada nova revelação trouxe ensinamentos de acordo com a capacidade da humanidade de compreendê-los. E hoje temos a oportunidade de aprofundar nosso conhecimento e aplicar esses princípios no dia a dia. Que possamos abrir nossos corações e nossas mentes para essa reflexão, buscando sempre a nossa transformação interior e o bem coletivo. Faremos uma prece inicial. Querido Jesus, agradecemos por este momento de aprendizado e união. Obrigada pelos ensinamentos que nos fortalecem e nos guiam no caminho do bem. Pedimos, Senhor, que abençoe cada um de nós aqui presentes, nossos lares, nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados. Que possamos seguir esta semana com proteção, equilíbrio e fé. Abençoe também os nossos inimigos, ajudando-nos a superar as diferenças e a construir a paz. Estenda tua luz a todo o planeta Terra, aos mares, rios, florestas e a todos os seres vivos, trazendo harmonia e renovação. Gratidão infinita por tudo que já recebemos e pela oportunidade de nos tornarmos melhores a cada dia. Assim seja. Leitura do parágrafo 9. A nova era. Deus é único e Moisés, o Espiritismo que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade dos homens. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ela não teria sido, então, compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como o frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sob o das artes e das ciências, eram muito atrasadas em moralidade
e não se teriam convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe oferecia então a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra, e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorrem e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade, para atingir a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Interpretação do trecho que acabamos de ler. O papel de Moisés. Enviado por Deus para revelar a existência do único Deus e estabelecer uma base moral para a humanidade. Os 10 Mandamentos. Eram um farol de orientação moral, mas foram interpretados de forma restrita devido ao estágio evolutivo da humanidade. A evolução moral. O povo hebreu precisava de uma religião que falasse aos sentidos, pois ainda não compreendiam uma espiritualidade puramente moral e abstrata. Jesus e a transformação espiritual. Ele trouxe uma moral mais elevada, baseada no amor e na fraternidade, preparando o mundo para um novo nível de compreensão. O Espiritismo como conclusão desse processo. Ele vem explicar e aprofundar os ensinamentos de Jesus, ajudando a humanidade a alcançar um nível de entendimento mais racional e espiritual. A transição da humanidade. O texto fala sobre o progresso e a necessidade de debates e desafios para que as verdades se tornem compreendidas e aceitas. Reflexão final. Como podemos perceber essa transição para a nova era no nosso dia a dia? Deixe nos comentários. O que podemos fazer para contribuir com esse progresso? A importância da razão na fé espírita. Diga-nos o que acha sobre essas 3 questões. Encerramos mais este estudo com o coração renovado e a mente iluminada,
pelos ensinamentos que recebemos. Refletimos sobre o progresso da humanidade, guiado por Deus, desde Moisés até os dias de hoje, compreendendo que estamos em um momento de transição para uma nova era de entendimento e espiritualidade. Que possamos levar esses aprendizados para a nossa vida, praticando o amor, a caridade e a fraternidade, sabendo que cada pequena mudança em nós reflete no mundo ao nosso redor. Agora, elevemos nosso pensamento a Deus e façamos juntos uma prece de gratidão. Pai de infinita bondade, agradecemos por este momento de aprendizado e reflexão. Que as sementes da renovação floresçam em nossos corações e nos tornem instrumentos da Tua paz e do Teu amor. Que possamos seguir confiantes, fortalecidos na fé e na certeza de que estamos sempre amparados pela Tua luz. Que a Tua paz envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja.